Shalom, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Perguntas de Artov, fique à vontade. Meu não, desculpe, nosso. Por isso, por ser nosso, eu te convido a ficar à vontade, se inscrever no canal. A qualquer momento você pode deixar o seu like, pode fazer seu comentário. Está estreando esse vídeo, ou se está vendo depois, pode fazer seu comentário. Então, fique à vontade, você pode concordar ou discordar. Nesse vídeo, nós falaremos um pouco sobre este assunto, seita. E vou colocar para vocês alguns conceitos. Gente, isso aqui é seríssimo. Seríssimo, só isso que eu te digo. Então, eu vou colocar os conceitos para vocês. Por que eu vou fazer isso? Porque talvez até você saiba, mas é que vai passando o tempo, a gente vai deixando de saber, não memorizamos, nos esquecemos e vamos deixando nos envolver. De repente estamos numa seita, sem saber, porque você esqueceu o conceito de seita. Então eu vou lembrar para você. Seita, segundo o dicionário Aurélio, é até engraçado, foi assim, eu tinha um dicionário Aurélio pequenininho, não tinha tudo, mas eu tinha também o chamado Lapa de dicionário, um dicionário gigante que tinha tudo. Então eu não sei qual é o que você tem. Entende? Seita, segundo o dicionário Aurélio, deriva do latim secta, que significa seguidor. Então, seita só existe se existe um seguidor, porque a palavra significa isso. Se não tem nenhum seguidor, tem uma doutrina ali, quem está seguindo ninguém, então não pode ser considerado uma secta. Isso é uma questão de lógica. Agora, como é que surge uma seita? Geralmente uma ou mais pessoas se juntam e fundam uma seita quando passam a divergir. Presta atenção, uma pessoa ou mais de uma pessoa passa a divergir de um determinado pensamento que é tradicional naquele grupo onde eles estão e acumulam seguidores para essa nova forma de pensar. Então eu vou me colocar no lugar, tá? Para poder não ofender ninguém. Eu estou num lugar. Como é que surge uma seita? Eu começo a pensar diferente do tradicional daquele lugar onde eu estou. E aí começo a falar com um e com o outro sobre aquela nova visão que eu tenho. Aí, rapaz, eu tenho uma visão diferente daquilo ali. É mesmo, eu tenho uma visão diferente. Inclusive, aí começo a jogar a conversa. Pensar que não, tem algumas pessoas já comigo, já aceitando aquela ideia, aquela nova ideia que eu tive, aquela nova visão que eu tive. Aí, com o passar do tempo, aquilo vai se acumulando. Quando chegar uma determinada oportunidade, eu saio e carrego comigo aquelas pessoas que estavam aceitando já as minhas novas ideias. Isso é uma seita. Seguidores. Eu tive uma ideia original e arrastei seguidores. Toda vez que acontecer isso, essa pessoa está numa seita, está numa secta, por causa do conceito de seita. Ele tem uma ideia e arrasta seguidores. Isso é uma seita. Então, não é, sei lá, minha opinião. Aqui eu vou dar minha opinião, ó. Parênteses, minha opinião. Não é melhor a gente identificar, né? De repente identifica isso e de repente, na antiga literatura romana e pré-cristã, né? Seita é um partido ou uma escola filosófica. Tem lá o conceito geral da comunidade e existe uma escola filosófica que prega mais ou menos, que prega um pouco diferente do conceito tradicional daquela região, daquela cidade, daquele país, daquele município, daquela região, daquele reino. Isso é uma seita ou um possível surgimento de seita. Na Vulgata, seita é uma variedade de tendências religiosas dentro do judaísmo.
uma variedade de tendências religiosas dentro do. Então você tem o judaísmo no geral, e tem dentro dele uma tendência religiosa meio que diferenciada do tradicional. Isso é uma seita. Calma lá, tenha calma. Segundo algumas pessoas, aqui de uma maneira geral, seita é a religião que crê que só há salvação para eles. Então, seita seria um grupo fechado, a salvação é só com eles aí, só vai ter salvação para eles, vai aquele grupo, o resto está tudo perdido. Isso é característica de uma seita para alguns. E para outros, seita é a religião do outro. Simples assim. Matando toda a charada. Seita é a religião do outro. O que é uma seita? A religião do outro. Porque não é a sua, você acha que é seita. Percebam? Tem pessoas que são treinadas para aceitar somente o que é tradicional ou o que ele criou. Se for uma outra ideia, ele classifica automaticamente como seita. É a religião do outro. Então o conceito de seita é muito diversificado, porém tem um núcleo. É sempre o outro. Percebeu? É sempre o outro. Então temos todos que ficar atentos a isso. Reparem, não estou puxando a sardinha para mim mesmo. Estou puxando a sardinha para mim mesmo não. Mas os meus vídeos eu falo que até eu mesmo estou errado na minha versão. Várias vezes eu falei isso. Então, é só o conceito. Segundo alguns, a religião que crê que só, para outros, seita é a religião dos outros. Isso aceita. Agora, heresia é interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. Aquela igreja inicial. Tá? Então, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso. Se aquela igreja rejeita aquela doutrina e tem pessoas que continuam, aquilo é uma heresia. Para a igreja que rejeitou. Para a pessoa que está praticando, nunca é aceita. Porque se a pessoa que está praticando aquilo aceita como seita, a tendência é ela sair da seita. Um contradito. Se ela aceita como seita. Então, se alguém chega para mim e diz: o que você está seguindo, Jartov, é uma seita. Aí, se eu aceitar que é uma seita, a tendência é eu sair. Se eu fiquei, é porque eu não aceito que aquilo seja uma seita. Eu não aceito que o que eu estou seguindo é uma seita. Então eu continuo. Então, ou uma heresia no caso, né? Uma heresia. Alguém disse: já estava que você está seguindo é uma heresia. Serve para seita também. O que você está seguindo é heresia. Mas eu não aceito que é uma heresia. Eu não aceito que aquilo que eu estou seguindo é uma heresia. Então eu fico. Se eu aceitar, a tendência é eu sair. Então todo mundo que está em algum local, todo mundo sem exceção, que está em algum local, seguindo alguma doutrina, essa pessoa está numa seita. E essa pessoa está, inclusive eu, está numa seita. Essa pessoa está numa heresia para uma outra pessoa. Eu estou num lugar. Para uma outra pessoa que está em outro lugar, eu estou numa heresia. Para uma outra pessoa que está em outro lugar, eu estou numa seita. Simples assim. Por isso que o conceito mais legal é: seita é a religião do outro. Ponto. O que é heresia? É a doutrina do outro. Se não é igual a minha, é heresia. É um conceito geral. Heresia também, por definição, é uma teoria, ideia, prática, etc., que nega ou contraria a doutrina estabelecida pela igreja. Entendeu? Igreja, 8 letras. Então, qualquer teoria prática que nega a doutrina estabelecida por ela é heresia.
ou contraria, não precisa negar, mas contraria a doutrina estabelecida por ela, é heresia. Ponto. A palavra heresia tem origem grega e significa escolher. Toda doutrina religiosa que contraria os princípios da fé estabelecida pela igreja é uma heresia. Por quê? Porque a igreja fez várias, como é que eu falo no YouTube isso? Várias reuniões, várias reuniões com grupos diversos. Foram 21 reuniões ao longo dos anos, ao longo dos tempos, para estabelecer doutrinas. Então, qualquer grupo ou qualquer pessoa que negue essas doutrinas ou que contrarie essas doutrinas é tido como heresia. E milhares de pessoas morreram por causa disso. Porque na época, e ainda hoje ainda tem um pouco disso, se acham os doutores, os donos da verdade, os donos absolutos da verdade, baseada na fé. Eu fiz um vídeo ontem sobre a fé. Assista vídeo sobre a fé. Você vai procurar aí, é o terceiro ou quarto antes desse. Agora, no sentido popular, heresia é um contrassenso, é uma tolice, é uma opinião absurda. Opinião absurda hoje é tido como heresia. Mas daí, para com heresia, fala até no ritmo brincando, até no ritmo de brincadeira, você fala, sabe coisa? Olha lá, a heresia que esse cara está falando. Já não vai mais no âmbito religioso, entende? Então é isso, pessoal. Eu só quis colocar para vocês, relembrar para vocês, por causa do dia a dia, às vezes a gente nem lembra dessas coisas. A gente esquece do que é seita e do que é heresia. Tomem cuidado quando julgar a religião do outro ou julgar a doutrina do outro. Porque se para você eu sou herege, então automaticamente você está dizendo que eu sou você ao que você acredita. Se eu sou contrário ao que você acredita, então você é contrário ao que eu acredito. Então, se você me diz que eu sou herege, automaticamente você também é um herege para mim. Se eu estou seguindo heresia, é porque você não concorda com o que eu falo e você segue uma outra situação. Então, uma situação contrária. Então, se eu sou herege ou estou numa seita, você é um herege e está numa seita para mim e eu para você. Então, qual é o melhor? O melhor é absorvermos o melhor que pudermos de cada situação, de cada doutrina, de cada fé, entre aspas, de cada momento que podemos absorver. O que é bom, absorver o que é bom, tá? Fazer dessa forma é o melhor pra gente. Então, muito obrigado pela sua visualização. Eu vou soltar a pergunta aqui, que vale R$10. Pergunta que vale R$10, que você vai depositar R$10. Você que vai depositar. Você vai acertar a pergunta e você vai depositar R$10. É isso mesmo. Quem disse que é diferente? É isso mesmo. Agora você vai fazer o curso. Você vai depositar R$10, você vai fazer o curso de hebraico durante um ano, em vídeos. Esses R$10 é uma taxa que você vai pagar e não tem mensalidade. Não tem mensalidade não. Vai levando em vídeos. Você vai responder a pergunta que eu vou fazer daqui a 1 minuto. E você vai, como é que você vai responder? Vai clicar no link que vai aparecer aqui abaixo e vai para o meu grupo no Telegram. Lá você responde, faz o Pix por R$10. O primeiro vídeo já está lá para você ter uma ideia e tal. A pergunta para esse vídeo é: quantas e quais são as letras da palavra que eu ocultei falar no YouTube? Você vai ter que assistir o vídeo. Se não prestou atenção, você vai ter que assistir o vídeo.
quantas e quais as letras que eu ocultei nesse vídeo. Tem uma palavrinha que eu não falei, não é? Para não falar no YouTube. Essa palavra tem quantas letras e quais são? Só as consoantes, tá? Só as consoantes. Você vai lá no meu grupo e coloca lá e você já vai ter acesso ao vídeo 1 e 2. Se inscreve no canal, deixa seu like, comente e compartilhe. E nos veremos no próximo vídeo. Shalom.